Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Modo Carisma. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like e fique à vontade na seção dos comentários. O assunto de hoje é o seguinte: nunca discuta com idiotas. E para começar, eu queria fazer uma definição bem simples, bem fácil de entender do que seria um idiota. Basicamente, para mim, um idiota é alguém que vive no mundo dele. É o mundo dele que conta, é o mundo dele que vale. É ele que tem razão, ele que sabe, a régua que ele vai medir o mundo é a régua dele, enfim. Mas o principal conceito, a principal ideia para se ter em mente quando você fala de um idiota é que ele vive no mundo dele. O mundo é dele, na cabeça dele, o mundo é dele e o mundo funciona de acordo com as regras que ele criou e que ele tem na cabeça dele. Aí quando você para pensar um pouco a respeito disso, você vai perceber que no fundo todo mundo é meio idiota, porque todo mundo meio que vive de acordo com as próprias regras. Claro, algumas pessoas são mais idiotas do que outras, mas no geral é essa a ideia. As pessoas vivem de acordo com as próprias regras. Agora eu queria falar um pouco sobre as características de um idiota. Como é que você sabe se alguém é um idiota? Cara, a principal e a que vai definir de fato se uma pessoa é um idiota ou não é querer sempre estar certo. O idiota sempre quer estar certo. Então, se você tiver isso em mente, quando você estiver conversando com alguém, em coisa ali de segundos, você vai perceber se a pessoa é um idiota ou não. Porque aqui não importa se a pessoa tem faculdade, se é mestre, se é doutor. Você pode ser um doutor e continuar sendo um idiota. Não são coisas que se excluem, que se limitam, né? Então, são coisas que podem caminhar juntas sem nenhum tipo de problema. Mas o grande ponto aqui é essa questão de você ter quase uma neurose ali para estar certo. O que importa, no final das contas, é estar certo. Nada mais importa. E essa pessoa vai fazer de tudo para estar certa. E aí, a melhor coisa que você faz é dar a razão para essa pessoa. Se ela quer tanta razão, se ela quer tanto estar certa, dê a razão para ela. Se é isso que ela quer, dê a razão para ela. Outra característica muito importante do idiota é que quando você estiver conversando com ele, ele vai te interromper a todo momento. O idiota tem essa característica de não te deixar falar durante a conversa. A conversa para um idiota é como se fosse um show de stand-up e tem o palco aqui, ele tá ali no palco e ele é o centro das atenções. O idiota vive no mundo dele, então ele é o centro das atenções, não é quem está conversando com ele. Para o idiota, o que vale é ele, não é o outro. Então, como ele não está nem aí para o que você está falando, ele deixa isso bem claro, te interrompendo a todo momento. Ou seja, uma das características do idiota é ser mal educado. Tem aquela frase clássica, né, aquele ditado popular: quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, é 100% isso aí. Quando você estiver conversando com o idiota, saiba que ele vai querer te interromper a todo momento. E aí uma ideia semelhante a essa de querer te interromper a todo momento, por que o cara quer te interromper a todo momento? Porque, cara, você está invadindo o palco dele. Você está ali no momento que é dele. Você não pode se atrever a fazer um negócio que é do cara. Então, para ele, o que importa é falar a todo momento. Ele não quer te ouvir, o idiota não quer ouvir ninguém. O idiota quer falar. Falar. Você nunca vai conhecer um idiota mudo, um idiota que fica em silêncio. O idiota gosta de falar, o idiota gosta de se expor. Ele quer dar a opinião dele, ele quer estar certo. Então, o idiota quer falar. Tenha isso em mente quando você estiver conversando com o idiota. E a quarta característica é não estar aberto a nenhum tipo de opinião contrária. Como eu já falei anteriormente, para o idiota, a única coisa que conta é a opinião dele.
O que vale é o mundo dele, o que vale são as regras dele, o que vale é a régua que ele mede o mundo. Todo o resto ele não tá nem aí. Então, se você der uma opinião contrária, esse círculo vicioso vai continuar. Que você vai dar uma opinião contrária, ele vai te rebater, você vai rebater e assim a coisa vai sucessivamente e nunca acaba. Queria contar agora duas histórias, não são histórias minhas, mas são histórias muito interessantes, né? Começar com a história do burro e depois eu vou contar a história do mestre. A história do burro é a seguinte: estavam lá na floresta um burro e um tigre. Aí o burro virou pro tigre e falou assim: tigre, a grama é azul. O tigre virou para ele, né? Não, a grama é verde. Aí eles ficaram nessa: a grama é azul, a grama é verde, a grama é azul, a grama é verde. Até que eles resolveram ir até o leão para ver o que o leão achava e o que o leão decidia. Aí o burro foi falar com o leão: ó, leão, você sabe que a grama é azul? Aí o leão virou para ele e falou assim: sim, com certeza, a grama é azul. Aí virou pro tigre e falou assim: tigre, você tá punido com 5 anos de silêncio. Você não vai poder falar aqui no meu reino por 5 anos. Aí beleza, o burro saiu todo alegre, né? Tinha vencido, o leão tinha concordado com ele, o tigre tinha sido punido. Aí passou um tempo, o tigre foi conversar com o leão para saber por que ele tinha dado aquela opinião, se no final das contas eles dois sabiam que a grama era verde, né? Aí o tigre virou pro leão e falou assim: leão, por que você falou pro burro que a grama é azul, sendo que a grama é verde? Aí o leão virou para ele e falou assim: nós sabemos que a grama é verde, ele não sabe, para ele a grama é azul. E você, como sabe, como é um cara inteligente, não pode discutir com o burro, e você foi punido justamente por isso. Porque um cara inteligente como você não pode ficar dando ideia para burro nem para idiota. E a segunda história, eu acho que eu já contei aqui no canal há um tempo atrás, que é a história do mestre e do aprendiz, né? O aprendiz vira pro mestre e pergunta assim: mestre, qual é o segredo da felicidade? Aí o mestre vira para ele e fala: não discutir com idiotas. Aí o aprendiz vira pro mestre e fala: eu não concordo que esse seja o segredo da felicidade. Aí o mestre vira para ele e fala: é, meu filho, você tem toda a razão. Então, cara, o ponto aqui é o seguinte: quando você estiver discutindo com um idiota, você tem que ser capaz de perceber isso, perceber muito rápido. Eu vou voltar aqui nas características que eu falei do idiota, né? Vou ler aqui rapidinho para você. Quer sempre estar certo, o cara quer sempre ter razão, ele sempre quer ter razão, ele vai te interromper a todo momento, ele quer falar o tempo todo e ele não está aberto a nenhum tipo de opinião contrária. Esse é o perfil do idiota. E hoje, parando para analisar, eu vejo que a única maneira de conversar com o idiota é basicamente concordando com ele. É como se você não tivesse disposto a dar muita ideia, entendeu? Imagina que você está conversando com uma pessoa que você sabe que ela é louca, você tem convicção, é um diagnosticado, o cara é louco. Você vai ficar dando ideia para ele, vai ficar discutindo, argumentando? Não. Você simplesmente vai concordar com ele. Por quê? O ponto principal desse vídeo é essa ideia de ter razão. O cara quer ter razão. Se ele quer ter razão, dê a razão para ele, cara. Dê a razão para ele. É melhor você ter paz do que ficar discutindo com um cara que você sabe que não vai te levar a lugar nenhum. Discutir com um maluco, discutir com um idiota, não te leva a lugar nenhum. Então, você tem que ter aquelas expressões prontas na sua cabeça. Você tá certo, você tem razão, entendi, é isso aí. Não fica prolongando muito a conversa, não. Se o cara te fizer uma pergunta, porque o idiota tem essa mania, né? Quando ele percebe que você não entra na pilha dele, ele começa a jogar pra você, começa a te fazer pergunta. Devolve pra ele, fala assim: pô, eu não sei, cara, o que você acha? Aí o cara vai continuar falando e vai continuar essa coisa. Então, assim, o ponto é o seguinte: concorde com o cara o mais rápido possível, dê a razão para ele, porque ele quer a razão, ele quer ter a razão, e assim que você puder, sai dessa conversa.
Não fica prolongando muito não. Não fica prolongando muito não. Se o idiota for o seu pai ou a sua mãe, vai ser mais complicado. Mas se você conseguir internalizar essa ideia de que é só você dar a razão para ele, 95% dos seus problemas já vão ser resolvidos. Eu fiz um outro vídeo sobre como não se estressar com as pessoas. Eu vou deixar aqui no card, é um vídeo bem interessante e é meio complementar a esse aqui. E eu vou falar de novo o que eu falei lá no começo do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like e fique à vontade na seção dos comentários. Até o próximo vídeo.